Bom dia, jovem! Só um momentinho. Você conseguiu mexer nisso aqui? Tá funcionando. Tá funcionando agora? Se você descer o mouse aqui embaixo, aqui, peraí. aqui, ó. Peraí, gente, só estou vendo um final aqui. Aguenta a mão. Bom dia, professor. Bom dia. Aí você habilitar o computador, a caneta aqui, ó. Por exemplo, vamos habilitar a caneta. Não, é o outro. Esse aí você habilitou o marca-texto. Não, tá certo. A caneta. Isso. Não, mas o marca-texto também? É. Mas onde é que eu vou? Ah, tá aqui. Ah, cara. Massa. E o marca-texto também, ele funciona. Só que ele funciona mais grosso, né? Mais grosso. Aí você pode fazer Cadê uma ele marcação aqui? em cima. Cara, bom demais isso aqui. Não, isso aqui vai ficar mais prático ainda. Oh, maravilha! Gente, tô vendo a tecnologia aqui. Tô prendendo aqui para o trem ficar show para vocês. Jovens, bom dia, queridos! E aí? Tudo bem com vocês? Fala aí para mim. Escreve não, gente. Fala aí, larga de preguiça, fica escrevendo, hã? Fine. Aí, tudo bem. ó. Isso, é bom ouvir a voz de vocês, né? Como é que passaram a semana? Passaram tranquilo? Sim? Tudo de boa. Que bom. Semaninha mais curta essa agora, né, gente? E o bom é que a gente, semana que vem, né, a gente vai estar trabalhando presencialmente, né? Eu não sei se vocês curtem, mas eu vou te falar, para mim é muito melhor, né? Ver vocês presencialmente, tá sentindo esse calor é muito melhor do que a gente tá trabalhando remotamente, né, gente? Deixa eu tirar isso aqui, porque fica mais fácil de vocês me entenderem, né? E eu falar com vocês. Galera, vira aí, eu já projetei para vocês aí, né? O que a gente vai trabalhar hoje, tá? Hoje eu trouxe para você, até não mandei o material não, porque é uma parte gramatical, tá? Mas depois da aula eu vou disponibilizar para o pessoal colocar lá no grupo de vocês, né? Na plataforma de vocês, esses slides que vai falar um pouquinho sobre o passado perfeito, tá bom? Podemos começar aí, gente? Sim, não, maybe? Go to hell? Yes. Sim? Yes. Bom, então vamos lá. Beleza, deixa eu colocar no cantinho aqui, tá? Passar aqui. Olha só. Então, nós vamos falar de passado perfeito, tá? Olha aqui. Deixa eu escrever para você aqui, né? Para que você se lembre. Past perfect. Gente, lembrem o seguinte. O past perfect, ele é um tempo composto. Vamos lembrar um pouquinho o que eu falei, né, para vocês. Nós temos 3 tipos de tempos verbais. Eu tenho aqueles que eu chamo de simples, eu tenho aqueles que eu chamo de contínuo, e eu tenho aqueles que eu chamo de perfeito, tá? O que é simples, o próprio nome diz, é um único verbo. O que é contínuo e perfeito, mais de um. O contínuo, bota na sua cabeça, o contínuo, ele tem que ter o que na estrutura dele? Verbo to be, mais o verbo acrescido de ing. E o tempo perfeito, ó, o perfeito, o que ele tem que ter na estrutura dele? Have mais particípio passado. Então, quando eu vou trabalhar em cima de tempos verbais, eu preciso lembrar
de duas coisas. Quando eu vou trabalhar em cima de tempos verbais, eu preciso lembrar de, primeiro, estrutura. Primeiro, estrutura. E segundo, aqui, ó. E segunda, o uso. As questões que caem em cima de tempos verbais caem em cima dessas duas coisas: estrutura e uso, tá? Então, vamos tentar entender quando é que eu vou usar. Olha aqui, tá aqui, ó. Ó, uso, tá? Quando é que eu uso? Vou colocar aqui vou desenhar aqui para você poder entender, tá? Olha só, tem uma linha aqui, ó. É uma linha do tempo. Então, bem aqui é o momento em que nós estamos. Now. Para frente aqui, ó, eu tenho o futuro. Tá? Aí aqui para trás, eu tenho essa ação. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. E eu tenho essa ação. Tá? Bom, olhando cronologicamente, qual das duas ações ali aconteceu primeiro? Aquela de preto ou aquela de laranja? Fala para mim. Olhando cronologicamente, né? Qual daquelas ações aconteceu primeiro? A de preto ou a de laranja? A de preto. Ó, tem certeza? Qual que aconteceu primeiro? Olha aí. É a laranja. A laranja, né? Porque, veja bem, vamos voltar. Nós estamos aqui. Aí vem uma de preto e a de laranja ela é mais antiga. Então, a de laranja aconteceu o quê? Primeiro. A de laranja aconteceu primeiro, tá? Bom, quando é que vocês vão ter prova? Ô, Charles, o laranja não dá para ver direito. Não escreve com ele, por favor. Tá, não? Deixa eu colocar de uma outra cor, então, aqui. Espera aí. É por isso, né? Olha aqui, ó. E agora, fala para mim, qual que aconteceu primeiro? Preto ou azul? Azul. Tá claro aí, não tá? Então, só que o que que acontece? Aqui você está vendo uma linha cronológica. Agora, depende da sentença que você coloca, você não tem clareza, pode ficar ambíguo. Pode ficar ambíguo. Vou colocar um exemplo para você. Tá? Olha aqui, vou colocar aqui, ó. Eu tomei café quando vim para escola. Eu tomei café quando eu vim para a escola. Fala para mim, qual dessas duas ações aconteceu primeiro? Fala aí, o que vocês acham? A gente tem que evitar ambiguidade, isso. A Luísa até perguntou, né? Sim, em inglês a gente tem que evitar ambiguidade também, porque senão você fica sem saber, a não ser que o motivo da sentença é exatamente a ambiguidade. Se você quiser trabalhar a ambiguidade, aí sim, mas se você quiser evitar, que é o que geralmente devia acontecer,
né? Você tem que evitar. Fala para mim. Eu quero saber o seguinte, eu cheguei na escola de barriga cheia ou eu cheguei na escola de barriga vazia? Nessa De sentença. barriga vazia. Eu tomei café quando eu vim para a escola. Veja bem, vou falar de novo. Eu tomei café quando eu vim para a escola. Eu cheguei na escola de barriga cheia ou barriga vazia? Vazia. Ó, tá vendo o que vocês estão falando? Tem gente falando que é cheia, tem gente falando que é vazia. Por quê? Porque essa sentença, ela é ambígua. E por que ela é ambígua? Vou mostrar para você. Ela é ambígua por causa disso aqui, ó. Você usou passado aqui e você usou passado aqui. Quando você usa passado e passado, você não sabe qual das duas aconteceu primeiro. Por que eu estou falando isso para você? Porque a função do passado perfeito é exatamente evitar essa ambiguidade. Gente, eu não sei dizer, porque depende da entonação que eu coloco na sentença. Se eu falo para você assim, eu tomei café quando eu vim para a escola, você vai entender que eu cheguei na escola de barriga cheia, que eu tomei café. Agora, se eu mudo a minha entonação e falo assim, eu tomei café quando eu vim para a escola. Eu tomei café quando eu vim para a escola. Aí você vai entender que eu estou de barriga o quê? Vazia. Então, gente, para evitar essa ambiguidade, é que a gente usa o passado perfeito. E aí, o passado perfeito, eu vou usar ele em qual sentença? Na ação que aconteceu primeiro. Na ação que aconteceu primeiro. Veja bem, se eu falo assim para você, galera, eu tinha tomado café quando eu vim para a escola. Vou repetir. Eu tinha tomado café quando eu vim para a escola. Qual das duas aconteceu primeiro, gente? Se eu falo assim, eu tinha tomado café quando eu vim para a escola. Qual das duas aconteceu primeiro? Quando você tomou café vindo para a escola. Exatamente. Igual a Luísa colocou aqui, ó. A Luísa não, foi a Maria que colocou. Dá para entender, às vezes, a coisa fica tão ambígua que você não consegue entender se a pessoa tomou café antes de vir para a escola, durante o trajeto para a escola, ou lá na escola. O tanto que a coisa fica ambígua. Agora, quando você usa o passado perfeito, aí não. Aí você tira essa ambiguidade, porque quando eu falo para você que eu tinha tomado café, fica claro que o café aconteceu primeiro. E se eu falo assim para você, presta atenção, eu tinha vindo para a escola quando eu tomei café. Eu tinha vindo para a escola quando eu tomei café. Eu cheguei na escola de barriga cheia ou barriga vazia? Fala para mim. Vou repetir. Eu tinha vindo para a escola quando eu tomei café. Eu cheguei na escola de barriga cheia ou barriga vazia? Perfeito, tá vendo? Quando eu fui tomar café, eu já estava na escola, gente. Ou seja, eu cheguei na escola de barriga vazia e tomei café lá. Por que isso está claro agora?
porque nós usamos o passado perfeito aí. Até aí, gente, conseguiu entender o uso do passado perfeito? Sim, Yes, não? mister. Beleza. Então, agora eu vou colocar a explicação do uso só, tá? É o seguinte, quando é que eu vou usar o passado perfeito, então? Para falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Então, observe que você tem duas ações. Uma delas aconteceu primeiro. Olha aqui. Uma delas aconteceu primeiro. Então, essa de azul, na linha cronológica, ela é passado perfeito. E essa aqui é passado simples. Popularmente, galera, popularmente as pessoas chamam o passado perfeito de passado do passado. Passado do passado, tá? Olha aí. Deixa eu passar para frente aqui para você poder entender, né? Eu uso o passado perfeito, como eu já estou falando de um passado e quero falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Aí eu uso o passado perfeito, tá? Olha aí como é que é aqui. Presta atenção. Nessa sentença, eu tenho aqui, ó, passado simples e eu tenho aqui passado perfeito. Essa aqui, ó, aconteceu primeiro e depois essa aqui, segundo. Então, veja bem como é que está a tradução aí. Quando eu vi ele, eu percebi que eu já conhecia ele antes. Então, presta atenção. Eu tenho duas ações do passado. Primeiro, é ver ele. E a segunda é conhecer ele. Então, quando eu o vi, eu percebi que eu já conhecia ele antes. Então, o ato de conhecê-lo aconteceu antes de ver ele aquela vez. Olha um outro exemplo. Olha só. Estrutura dele. Presta atenção na estrutura. Tá? Olha a estrutura. Como é que é? Auxiliar head, mais o particípio passado, tá? Do verbo principal. Particípio passado of main verb. Então, presta atenção aqui, tá? Se esse aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho aqui, peraí. Se esse particípio, opa, passou sem querer aqui. Se esse particípio, ele é o verbo principal, eu te pergunto aqui, o que é o head? Se o particípio é o verbo principal, o que é o head, gente? Como é que eu chamo head? Verbo o quê? Auxiliar? Auxiliar. Perfeito. Perfeito. Ele é o verbo auxiliar. Se ele é o verbo auxiliar, quando eu quiser fazer uma sentença negativa, é só colocar o not aqui, gente, ó. Só colocar o not aqui na frente do head, ó. Junto, o head com o not vira o quê? Hadn't. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou pegar o had e eu vou inverter ele com o sujeito.
Ao invés de ser assim, ó, I had, passa a ser o quê? Had I. Ao invés de ser you had, passa a ser o quê? Had you. Tá? Veja bem, a Luísa está pedindo para a gente providenciar para vocês a lista de verbos irregulares, tá? Luísa, eu vou providenciar, mas veja bem, eu vou providenciar, mas só que não precisa ficar se preocupando com esses verbos irregulares, não. Porque, na realidade, hoje, né, a função da pergunta não é trabalhar o decoreba, não é você decorar o verbo irregular, é você entender a estrutura. Por exemplo, eu entendo você. Pessoal, mas como é que eu vou saber o particípio passado do verbo X ou do verbo Y? A gente vai usar. Nós vamos praticar bastante, nós vamos ver muito isso em exercício. Mas o importante, mais importante do que conhecer o particípio passado de um verbo irregular, é entender que ali tem que usar o particípio passado. Se você entender que ali tem que usar o particípio passado, é muito mais importante do que saber o particípio passado do verbo X ou do verbo Y. Mas, de qualquer forma, eu vou providenciar uma listinha de verbos irregulares para mandar para vocês, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Gente, então vamos lá, tá? Aqui é ele na estrutura normal. Agora, vamos ver, né, como é que ele fica, né, numa sentença, tá? Numa sentença afirmativa. Antes disso, eu trouxe uma observação para você. Presta atenção aqui, observação. Aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Muita gente confunde isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que em inglês é comum as pessoas diminuírem as palavras, fazerem elas de forma contrata. Então, por exemplo, se eu pego I had, eu posso falar assim, ó, I'd. Se eu pego she had, eu posso falar assim, ó, she'd, tá? Bom, só que o que acontece? Se eu falo I would, eu posso falar assim, ó, I'd. Se eu falo she would, eu posso falar assim, ó, she'd. Então, gente, observem que eles são iguais. Eu falar esse, ó, e falar esse, eles são iguais. Então, como é que eu vou saber a diferença, professor? Você vai saber a diferença com o verbo que vai logo depois. Você vai saber a diferença com o verbo que vai logo depois. Porque, veja bem, olha o que eu falei aqui, ó. Depois do had, tem que ser o quê? Depois do had, tem que ser o quê? Ó, particípio passado. E depois do would, tem que ser o quê? Infinitivo. Depois do had, particípio passado. Depois do would, infinitivo. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Aqui, depois desse had, tem que ser, por exemplo, been, tem que ser gone, tem que ser seen, tem que ser talked. E se for depois do would, aí tem que ser be, tem que ser go, tem que ser see, tem que ser
talk. Entenderam? Então, você tem que estar atento a isso, mas você consegue perceber. Por que eu fiz questão de colocar essa parte aí para você? Porque já foi pergunta de prova. E aí, se o aluno não estiver atento, ele acaba entrando pelo cano. Acaba entrando pelo cano, tá? Beleza até aí? Posso continuar? Sim, não, maybe? Me deixa aqui. Yes, mister. Aí, beleza, beleza. Então, bora continuar, tá? Olha só, galera. Vamos pegar agora e vamos ver as estruturas dele, então, tá? Aqui é ele na afirmativa. Olha lá. Olha o tanto que é fácil, gente. Tá vendo que eu tenho uma única forma? Olha aqui. Só uma forma. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, ó. Olha o tanto que é simples. Eu tenho uma única forma, gente, ó. É I had. É had para todo mundo, ó. I had. You had. He had. She had. It had. We had. They had. Quer dizer, o had é para todo mundo, não muda. Na negativa, olha o que eu tenho que fazer. Olha o tanto que é simples. Igual eu falei para vocês, olha aqui, ó. Só colocar o not. Ou juntar, vira o quê? Hadn't. Olha lá, ó. O resto é tudo igual, galera. Olha o tanto que é fácil. E a interrogativa? É só fazer isso aqui, ó. Esse had estava aqui, ó. Eu passei ele para cá, ó. Aí fica had I, had you, had he, had she. Então, é muito simples a estrutura aí, tá? Até aí, alguma pergunta? Não? Beleza, beleza. Olha a situação desse cara aí. Suddenly, he remembered that he had seen the film before. Cadê os dois verbos aqui? Fala para mim. Quais são os dois verbos dessa sentença? Bora, galera. Ó, remembered e see. Perfeito. Perfeito. Remembered e see. Eu perguntei quais são os dois verbos dessa sentença. Aí a Maria Clara já trouxe. Remembered e see. Presta atenção aqui. Vou sublinhar. Vou voltar aqui. Ó. Remembered e see. Qual das duas ações, esta ou esta, que aconteceu primeiro? Lembrar ou ver? Qual das duas aconteceu primeiro? Lembrar. Ver. Não. Foi não. Veja bem aqui, ô Maria Clara. Olha aqui, ó. Ele viu o cartaz do filme. Naquele momento, ele se lembrou que ele já tinha visto o filme antes. Então, a ação de ver o filme aconteceu antes dele se lembrar. Então, é o que você está, né? E isso, ele viu, por isso que ele se lembrou. Ele viu o cartaz e falou assim, cara, me lembrei agora, presta atenção, me lembrei agora, eu assisti esse filme antes. Então, o assistir veio antes do lembrar. Ele só conseguiu se lembrar porque ele assistiu. Perfeito, 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 tá?
Vamos ver o seguinte, vamos ver como é que vocês estão mandando esse trem, então. Tá? Alguns exemplos. I arrived at the coffee shop bar 20 minutes late. My friends had already gone. Pergunto para vocês, nesta sentença, eu encontrei com os meus amigos ou não? Isso encontrei, só que ele chegou atrasado. Então, veja bem. Pensa bem. Veja bem. Quando eu cheguei lá na cafeteria, Os amigos tinham ido embora. então eu encontrei com eles? Não. Não. Eles já tinham ido embora. A ação de ir embora aconteceu antes de eu chegar na coffee shop, no coffee bar. Olha essa próxima. Eu vi o momento que estava nevando. Eu vi o momento que estava nevando? Não. Por que que eu não vi o momento que estava nevando? Porque eu estava dormindo. Dormindo. Então, veja bem. Eu fui dormir, uma ação, tá? Fui dormir. Não estava nevando. Quando eu acordei, o chão já estava todo branquinho. Então, a neve aconteceu depois que eu acordei ou antes de eu acordar? A neve aconteceu depois que eu acordei ou antes de eu acordar? A neve aconteceu antes. Por isso, gente, por isso, se você for olhar, olha aqui a estrutura, ó. Olha aqui, ó. Passado perfeito, porque aconteceu antes. Passado simples, que foi a segunda sentença. Então, eu sempre tenho duas. Uma aconteceu antes da outra. Beleza, beleza, não tem problema não. Olha só, outra sentença. Eu estou dizendo que eu não consegui entrar no apartamento. E por que que eu não consegui entrar no apartamento? Porque quando eu cheguei na porta, presta atenção, cheguei na porta e fui pegar a bolsa, a chave na bolsa. Tá! Não pude pegar a chave. Esqueceu. Porque antes desse momento, eu tinha esquecido as minhas chaves. Aí eu não pude entrar. Próximo aqui. When our friends arrived, we hadn't finished cooking the dinner. Pergunto para vocês. Eu vou dar uma festa lá em casa, um jantar lá em casa. Imagina a situação. Tá? Deu jantar lá em casa. Eu quero saber o seguinte. No momento em que meus amigos chegaram, eu estava na cozinha preparando o jantar, ou eu já tinha terminado de preparar o jantar? Não tinha terminado de preparar o jantar. Então, os meus amigos me pegaram na cozinha ainda. É isso? Sim. Perfeito. Perfeito. Aqui, ó o que você está dizendo.
Você não tinha terminado de cozinhar o jantar. Ó. Em que momento? Quando os seus amigos chegaram. Eles já chegaram? Já. Só que eu não tinha terminado o jantar ainda. Olha aí a linha do tempo que eu pus para você. Tá vendo? Ó. O now tá aqui, ó. Aí eu tenho esta ação e eu tenho essa ação. Essa, todas as duas são passado. Só que essa aconteceu antes dessa. Passado perfeito se refere, então, ao quê? Passado do passado. Bora fazer os exercícios agora? Para a gente concluir? Primeiro exercício. Isso. Perfeito aí, ô Luísa. Perfeito, tá? Gente, vamos lá? Primeiro exercício. Vocês vão colocar aqui só 2 tempos verbais. Ou vocês vão colocar passado, ou vocês vão colocar passado perfeito. Fala para mim. Primeira sentença. Como é que fica a sentença? When he had wake. Não preocupa com a tradução, assim, com colocar o verbo correto, não. Eu quero saber só o seguinte. Qual dos dois aqui que eu vou usar passado perfeito? No primeiro espaço ou no segundo espaço? Bom, eu acho que o primeiro. Eu quero saber o seguinte, qual das duas ações aconteceu primeiro? Acordar ou preparar o café da manhã? Acordar, né? O que vocês acham, gente? Acordar? Concorda com o colega? Gente, presta atenção. São 2 ações. Acordar e preparar o café. Quando eu acordei e senti aquele cheirinho de bacon com ovo e uma torradinha, ou seja, o café já estava pronto quando eu acordei. Se o café estava pronto quando eu acordei, galera, qual das ações aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro foi o café. Então, quando eu acordei, o café já estava pronto. Portanto, aonde tem a segunda ação, é onde é que eu vou, né? Olha lá. Essa primeira ação de azul foi o acordar e essa aqui foi o preparar o café. Como o café veio primeiro, ó, o café veio primeiro, eu uso passado perfeito. O acordar foi depois, eu uso passado simples. Quem preparou o café foi minha mãe, gente. Da hora que eu acordei, ela já tinha preparado. Olha a segunda sentença, galera. Eu tenho ir para Londres e eu tenho ser convidado para tomar chá. Ir para Londres e ser convidado para tomar chá. Qual das duas aconteceu primeiro? A rainha convidou para tomar chá. Esse foi primeiro, não foi? Sim. Inclusive, esse foi o motivo que fez com que eu fosse para Londres. Por que eu fui para Londres? Olha aqui um because aqui, gente, ó. Olha um because aí, eu tô colocando a justificativa, olha aqui. Então, eu estou dizendo que eu fui, we went to London, porque a rainha
tinha convidado a gente para o chá. Então, o chá, o convite veio antes do ir. Olha lá como é que fica a sentença. We went to London because the Queen had invited us for tea. Então, nós fomos para Londres porque ela tinha convidado a gente. Primeiro veio o convite, depois a minha ida para Londres. Olha o número 3. Aprender inglês e aprender francês. Qual das duas eu aprendi primeiro? Olha aí, número 3. Aprender inglês e aprender francês. Qual das duas eu aprendi primeiro? Francês. Ó, tá vendo? Quando eu aprendi inglês, ó, quando eu comecei a aprender francês, quando eu comecei a aprender inglês, então presta atenção. Quando eu comecei, aqui, ó, quando eu comecei a aprender o inglês, eu já tinha aprendido o francês. Ou seja, qual é que veio primeiro? O francês. E depois é que eu fui aprender o inglês. Então, olha lá como é que fica a estrutura. Ó, de azul, passado simples, e de vermelho, passado perfeito, que é a ação que aconteceu primeiro. Olha número 4. Digitar 10 páginas, computador quebrar. Qual que aconteceu primeiro? Digitar 10 páginas, computador quebrar. Qual que aconteceu primeiro? Digitar 3 páginas e o computador quebrou. Então, tá vendo? Eu já estava trabalhando, ó, no computador. De repente, o computador o quê? Quebrou. Então, o digitar 10 páginas já tinha acontecido quando o computador quebrou. Agora, inverte, então. Primeiro vem o vermelho, depois o azul. Olha lá. Tá vendo? Primeiro o vermelho, depois o azul. Ou seja, primeiro o passado perfeito, depois o passado simples. Número 5. 2 ações. Chegar no bar. Próxima ação. Acabar a cerveja. Veja bem, eu quero saber o seguinte. Nesse bar, eu tomei cerveja ou eu não tomei cerveja? Não tomou. Por que não? Mas tinha acabado a cerveja. Em que momento? Antes dele chegar. Isso. Então, quando você chegou lá no bar? Chegou no bar já. Quando você chegou, tinha cerveja ou não tinha cerveja? Don't have beer. Não, a cerveja tinha acabado. Então, olha lá. Acabar a cerveja, vermelho. Chegar no bar, azul. Olha a próxima. Agora eu tenho uma única sentença. Na número 6, fica implícito a ideia. Fica implícito a ideia. Número 6, eu tenho que usar passado simples ou passado perfeito? Simple past. Número 6, passado simples ou passado perfeito? Simple past ou past perfect? Past perfect. E aí, concorda com o colega? Vamos analisar? Olha aqui. Chegou aquele dia. Chegou aquele dia. Antes daquele dia. Aquele dia, eu pensei em ir para o Japão. Aquele dia, eu pensei em ir para o Japão. Essa ação aconteceu aquele dia. Se eu quero saber
antes daquele dia, eu não quero saber de uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Sim. Então, é passado perfeito, aí. Olha aí como é que fica a sentença. Ó. Antes daquele dia, nós nunca tínhamos pensado em ir para o Japão. Então, vejam bem. Chegou aquele dia. Eu quero saber, não naquele dia, eu quero saber antes, a ação que aconteceu antes. Olha a número 7. Conhecer a família e conhecer a pessoa. Qual das duas ações aconteceu primeiro? Conhecer a família ou conhecer a pessoa? Conheceu a pessoa, depois conheceu a família. Isso. Então, eu já conhecia ele há bastante tempo. Isso. Presta atenção no que a Luísa está falando aqui, ó. Uma dica é essa palavrinha aqui, ó, before. Aqui, ó, before. Tá? Uma dica para você é o before. O before, quando ele está na sentença, ele fala para você que aquela ação aconteceu antes. Então, nesse caso aqui, eu já conhecia ele, ó, há muito tempo, antes de conhecer a família. Olha lá. I had known him for a long time, before I met his family. Número 8. Vamos lá rapidinho para a gente terminar. Número 8. Eu fui até o encontro deles, sim ou não? Não. Por que não? Não sabe onde encontrá-los, E por que eu não sei onde encontrá-los? porque não falou para eles. Antes, não foi? Uhum. Então, ó, passado simples e passado perfeito. Você não foi ao encontro porque você não sabia onde encontrá-los. E por que você não sabia? Porque antes eles não tinham falado para você. E a última, gente? Diga aí. Outra dica, né, é a explicação que a Luísa está dizendo aí, é o because. Só que o because, não necessariamente eu preciso vir nessa ordem. Agora, o before, eu já sei que aquela ação aconteceu antes. Mas uma outra dica é o because. Olha aqui, ó, a dica que a Luísa deu, ó. Ó o before aqui, ó. E aí? Qual das duas? Chover ou estar nublado? Qual das duas aconteceu primeiro? Nublou primeiro, depois choveu. Isso. Olha lá. Tinha ficado nublado muitos dias antes de chover. Gente, pergunta. Alguma dúvida nisso aí? Diga para mim, galerinha. I don't have question. Conseguiram sacar aí como é que eu uso o past perfect, então? De boa? Tranquilo? Podemos encerrar, então? Opa, sumiram, ué. Foi. Tranquilo. Então tá. Gente, ó, eu vou ver se eu mando para vocês, né, esse material de hoje na forma de PDF, tá? Para a gente poder trabalhar ele direitinho com vocês, e vocês reforçarem. Lembrem-se dessa estrutura aqui, ó. Tá? Passado perfeito, é importante conhecer essa estrutura. Cai muita pergunta em cima de passado perfeito, principalmente em cima da estrutura, tá? Então, por hoje é só, galerinha.
Tenham uma boa semaninha, fiquem com Deus, tá? E semana que vem a gente vai estar juntinho aí. Beleza? Deixa eu sair aqui, Beleza, então. professor. Valeu, abraço. Até semana que vem. Até mais. Até mais, até mais, até mais.